Fala galera, beleza? Aqui é o Portugal trazendo mais um vídeo e no vídeo de hoje gostaria de trazer um assunto um pouco diferente. Na verdade é um assunto comum no YouTube, mas eu gostaria de trazer de uma forma diferente. Eu não quero falar do tipo Selic em 15%, o que isso muda os seus investimentos. Não quero falar nada disso. Eu quero realmente trazer de uma maneira diferente, uma maneira que de fato seja produtiva, seja boa, mais simples possível, né? E que realmente seja útil para você, não só investidor, mas empresário e, enfim, como que isso impacta diretamente no nosso dia a dia, beleza? E é isso. Se você gosta desse tipo de tema, gosta desse tipo de assunto, gosta de finanças, esportes, empreendedorismo, por favor, deixe aqui o seu like, o seu comentário, né? Vai me ajudar demais também, seja elogiando, criticando, eu aceito ambos os lados, e também não se esqueça de inscrever aqui no canal, que vai me ajudar bastante a trazer mais vídeos como esse, beleza? Então vamos lá. Primeiramente sobre Selic, né? Ontem tivemos a reunião do Copom e do Fed, né? Para quem não sabe, que são basicamente aí o Banco Central, né? Brasileiro e americano se reúnem para definir ali sobre a taxa de juros, né? E o resultado que tivemos é que nos Estados Unidos a taxa de juros caiu em 0,25% e no Brasil a taxa de juros se manteve ou se manteu, né? Que alguns Faria Limers usam esse trocadilho aí, essa brincadeira do manteu, né? Justamente para mostrar que a taxa Selic não sofreu variações, né? Nem para cima nem para baixo, então ela se manteve ali em 15%. E bom, o que isso muda nos nossos investimentos? Brincadeira, na nossa vida, né? O que isso muda? A Selic mantendo em 15%, na verdade já era algo esperado pelo mercado, todo mundo já estava esperando, né? Geralmente os bancos centrais são muito previsíveis com relação à medida que eles vão tomar, né? E nunca pega o mercado de surpresa. E essa Selic se mantendo a 15% dá um sinal de que o Banco Central brasileiro, no caso, né, vai manter aí essa cautela, né? Vai manter uma Selic alta, que, enfim, faz com que o mercado não seja tão incentivado, né? Não só em questão de investimentos, mas questão de capital de giro, né? Empréstimos, fiquem ainda caros, e para conter o avanço da inflação, né? Para conter uma inflação que vinha dando uma crescida aí nos últimos anos, né? Não só no valor de alimentos, mas imóveis e entre outras coisas. Então, a questão da Selic se manter é um recado para o mercado de que o Brasil vai trabalhar para conter a inflação e também o avanço do dólar, né? Porque como a taxa de juros americana caiu, né, em 0,25%, a gente pensa que é algo mínimo, mas é 0,25% em dólar, né, o que é bastante coisa. E então, o objetivo do Banco Central principal é segurar o preço do dólar e, consequentemente, valorizar um pouco mais o real. Por quê? Para quem não sabe, o investidor, né, quando eu digo investidor, são fundos enormes, bancos enormes que controlam aí o dinheiro do mundo, né? Eles investem nos mais diversos países, nas mais diversas moedas, nos mais diversos tipos de investimento. E eles sempre buscam a atratividade, né? Eles sempre buscam onde que eles podem ter um maior retorno sobre o capital investido. E se o Brasil está pagando 15% sem riscos, né? Sem riscos entre aspas, né? Que o risco é o governo brasileiro honrar com seus compromissos. Se o Brasil está pagando 15% sem riscos em real e os Estados Unidos agora está pagando 4,25%, com a previsão de abaixar aí nos próximos meses, né, e chegar em 3 e pouquinho, o
o investidor vai fazer uma conta. Bom, esse país aqui está pagando 13% num título aí de renda fixa, enquanto os Estados Unidos está pagando 3%. Qual que vale mais a pena? Bom, talvez valha a pena correr esse risco, né? E coloca ali um dinheirinho nessa cestinha do Brasil, né? E, consequentemente, se o dinheiro de fora está vindo, a gente aprende ali, né, na lei da oferta e da demanda, né, que se está vindo aí maior capital, né, maior investimento, maiores recursos aqui, maior entrada de dólar, né, principalmente no Brasil, isso significa que o dólar vai cair, porque vai ter uma valorização do real perante o dólar, né, que vai entrar mais dinheiro no Brasil e, consequentemente, sair o dinheiro dos Estados Unidos. Então, assim, a tendência é que o dólar caia um pouco mais. Hoje o dólar está em 5,30, né, ele já foi caindo muito por conta dessa Selic mais alta, né, então a tendência é que ele caia ainda um pouco mais, pois devemos atrair capital externo. E o que isso muda no dia a dia do empreendedor, do brasileiro médio, né? O que isso muda é que, primeiro, quem faz importações, né, principalmente aí compra produtos de fora, eles devem ficar mais baratos, entre aspas, né? Baratos no sentido de, por conta do dólar estar diminuindo, a questão da importação deve ser um pouco mais barata, né? Isso sem contar tributações nem nada do tipo, tá? Tô só falando sobre câmbio, só sobre o preço do dólar. Então, assim, consequentemente deve baratear alguns produtos que são mais produtos importados, né? E o que isso muda, aí agora falando sobre a Selic brasileira, o que isso muda na rotina aí do empreendedor, do varejista, do dono de restaurante? O que isso muda é que, pelo visto, a gente ainda vai ter um cenário de juros mais altos, né? Enfim, pelo visto, a inflação está contida, né? Tivemos uma deflação no último mês. O preço aí do IPCA, né, foi negativo, o índice IPCA foi negativo, então significa que o preço de determinadas coisas reduziu, né? A gente não pode falar que o preço de tudo reduziu, porque, lógico, tem coisas que aumentam, tem coisas que diminuem. O índice, no geral, deu negativo, significando deflação, ou seja, diminuição do preço dos produtos, das mercadorias, né? Então, assim, teoricamente, os alimentos, matérias-primas devem ficar mais baratos, na teoria, tá? E o que deve ficar mais caro ainda é o crédito, que na verdade vai continuar caro, né? Ele já está caro, ele vai continuar caro, né? E nada que não seja tão comum para padrão Brasil, né? Mas ele vai continuar caro, o que deve dificultar ainda investimentos, né? Investimentos aí de mais risco, enfim, que não tenham um retorno tão alto, deve ser bastante diminuído, principalmente aí financiamentos imobiliários, né? Que geralmente são os principais tipos de investimento aí de crédito, né? O famoso crédito imobiliário, deve ser reduzido nos próximos meses por conta dessa alta da Selic, né? Que nem todo mundo vai conseguir pegar dinheiro em banco, porque os bancos vão fechar aí um pouco as portas esperando uma redução da Selic para que tenha menor risco e as pessoas consigam honrar seus compromissos numa Selic mais baixa. Então, assim, o cenário, por enquanto, não é tão preocupante, né? Enfim, a gente está na iminência da eleição do ano que vem aqui no Brasil, mas o cenário, de certa forma, é positivo, né? Fazendo uma conclusão, significou que realmente a Selic mais alta deu uma controlada nos preços. Pelo visto, o controle aí das contas, de certa forma, tá ok, né? Não tá 100%, mas está ok. E tudo indica com que a Selic se reduza posteriormente. E aí, a Selic se reduzindo, o Brasil deve dar um gás aí, um up, né, rumo a uma boa direção, né, sobretudo de captação de recursos, captação de investimentos, né, e principalmente investimentos externos. Então, assim,
Basicamente é isso, né? Se você acredita nesse tipo de opinião, acredita que realmente é algo positivo para o Brasil, comenta aqui embaixo. Se você acha o contrário, se acha que realmente o Brasil não vai seguir nessa direção, e se você acha que o Brasil está rumo à falência, comenta aqui também. Mas essa é uma breve análise do que realmente foi decidido ontem, e eu gostaria de trazer um pouco para vocês uma análise não tão Faria Limer, né? Uma análise mais básica, mais simples, mais fácil de entender, que aí é o grande objetivo do canal, levar essa acessibilidade, sobretudo no mundo das finanças, para vocês. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, que vai me ajudar a trazer mais vídeos como esse e, enfim, trazer mais assuntos importantes como esse de ontem. Beleza? É isso então. Muito obrigado pela tua audiência, e se você gostou, não se esqueça do like e até o próximo vídeo.